O batismo com o Espírito. Há muitos anos, quando eu estava frequentando uma pequena escola bíblica na Flórida, fui a uma reunião de avivamento ao ar livre. O discursante era um pregador de avivamento sulista antiga, e o espaço ao seu redor estava totalmente tomado por umas 200 pessoas. O pregador complementava com trovões o que lhe faltava em lógica, o que agradava muito ao povo. Vocês foram batizados com o Espírito Santo? Ele perguntou aos ouvintes durante o sermão. Aparentemente, ele conhecia diversas pessoas ali, porque apontou para um homem e perguntou: Irmão, você foi batizado com o Espírito Santo? E o homem respondeu: Sim, graças a Deus. Meu jovem, ele disse apontando o dedo para mim, você foi batizado com o Espírito Santo? Sim, Senhor, eu respondi. Quando você foi batizado com o Espírito Santo? Ele continuou. Ele não tinha perguntado isto aos outros. No momento em que recebia Jesus Cristo como meu Salvador, eu respondi. Ele olhou para mim com uma expressão surpresa, mas antes de passar para outra pessoa, ele disse: Isto não pode ser, mas podia, e era. Não duvido da sinceridade deste pregador. No entanto, durante os anos, estudando a Bíblia, cheguei à conclusão que só há um batismo com o Espírito Santo durante a vida de cada crente, e que ocorre no momento da conversão. Este batismo com o Espírito Santo começou no dia de Pentecostes, e todos que conhecem a Jesus Cristo como Salvador experimentaram isto. Foram batizados com o Espírito no momento em que foram regenerados. Além do mais, podem ser enchidos com o Espírito Santo. Se não são, precisam ser. A maneira com que as Escrituras usam a palavra batismo mostra que ele é algo inicial, tanto no uso do batismo com água como com o Espírito, e que não se repete. Não achei nenhum versículo bíblico que indicasse uma repetição do batismo com o Espírito, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. 1 Coríntios 12, versículo 13. O original grego deixa claro nesta passagem que este batismo do Espírito Santo é uma ação completa no passado. Duas coisas se destacam neste versículo. Primeiro, que o batismo com o Espírito é uma ação coletiva do Espírito de Deus. Segundo, que inclui todos os crentes. O Dr. W. Graham Scroggie disse uma vez em Killswick: observem com cuidado a quem o apóstolo está escrevendo e de quem ele está falando. Ele usa a palavra todos. Paulo não está escrevendo aos fiéis tessalonicenses, nem aos generosos filipenses, nem aos espirituais efésios, mas aos coríntios carnais. 1 Coríntios 3, versículo 1. Scrooge continua. A indicação clara é que o batismo com o Espírito está ligado a como estamos diante de Deus, não a nossa situação espiritual momentânea, a nossa posição e não a nossa experiência. Isso se torna ainda mais claro se examinarmos as experiências dos israelitas descritas em 1 Coríntios 10, versículos 1 ao 5. A palavra todos aparece 5 vezes nestes versículos. Todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados, todos comeram e todos beberam. Foi depois que todas essas coisas aconteceram com todas as pessoas que surgiram as diferenças. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. 1 Coríntios 10, versículo 5. Em outras palavras, todos faziam parte do povo de Deus, mas isto não significa que todos levaram uma vida de acordo com o chamado de Deus para serem um povo santo. De modo semelhante, todos os crentes foram batizados com o Espírito Santo, só que isto não quer dizer que estão cheios ou controlados pelo Espírito. O que importa é a grande verdade central. Quando eu venho a Cristo, Deus me dá o seu Espírito. Diferenças que nos dividem.
Eu sei que o batismo com o Espírito Santo foi entendido de maneiras diferentes por alguns dos meus irmãos crentes. Não devemos evitar definir diferenças de opinião específicas, mas também devemos tentar entender uns aos outros, estar dispostos a aprender uns dos outros enquanto procuramos saber o que a Bíblia ensina. As diferenças de opinião sobre este assunto dos semelhantes às diferenças de opinião sobre o batismo com água ou o governo da igreja. Alguns batizam crianças, outros não. Alguns aspergem ou derramam, outros só imergem. Alguns têm uma forma de governo congregacional, outros têm uma democracia presbiteriana ou representativa. Ainda outros têm uma forma de governo episcopal. De maneira nenhuma estas diferenças deveriam nos dividir. Eu me sinto maravilhosamente unido, especialmente na área da evangelização, com cristãos de outros pontos de vista. Por outro lado, acho eu, a questão do batismo com o Espírito Santo é muitas vezes mais importante que estes outros assuntos, especialmente quando a doutrina sobre o batismo com o Espírito Santo é distorcida. Alguns cristãos, por exemplo, defendem que o batismo com o Espírito Santo só vem algum tempo depois da conversão. Outros dizem que este batismo posterior com o Espírito é indispensável para que a pessoa possa ser realmente usada por Deus. Ainda outros acham que o batismo com o Espírito Santo sempre vem acompanhada com sinal externo de um dom especial. E se este sinal não se evidenciar, a pessoa não foi batizada com o Espírito. Tenho de admitir que houve ocasiões em que eu estava realmente disposto a crer neste ensino. Eu também queria ter uma experiência, mas eu quero que todas as experiências tenham base bíblica, e me parece que a verdade bíblica é que nós somos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito na hora da conversão. Este é o único batismo com o Espírito Santo. Neste exato momento, nós podemos e deveríamos ser enchidos pelo Espírito, e mais tarde mais cheios ainda, até a borda. Disse às vezes, batismo uma vez, cheio muitas. Eu não vejo na Escritura que este estar cheio do Espírito Santo é um segundo batismo, nem que falar em línguas é indispensável para ser cheio do Espírito. Às vezes, estas diferenças de opinião nada mais são que diferenças de expressão, como veremos no próximo capítulo. O que algumas pessoas chamam de batismo do Espírito pode ser, na verdade, o que a Escritura chama de ser cheio do Espírito, o que pode acontecer muitas vezes em nossas vidas depois da conversão. Casualmente, há só 7 passagens no Novo Testamento que falam diretamente do batismo com o Espírito. 5 destas passagens se referem ao batismo com o Espírito como acometimento futuro. 4 são palavras de João Batista, Mateus 3:11, Marcos 1:7 e 8, Lucas 3, versículo 16 e João 1:33. E uma é de Jesus depois da sua ressurreição, Atos 1:4 e 5. Uma sexta passagem recapitula os acontecimentos e experiências do dia de Pentecostes, Atos 11, versículos 15 ao 17, mostrando que são cumprimento das promessas de João Batista e Jesus. Somente uma passagem, 1 Coríntios 12, versículo 13, fala da experiência mais ampla de todos os crentes. Em meu ministério, já conheci muitos cristãos que agonizavam, trabalhavam, lutavam e oravam para receber o Espírito. Eu costumava perguntar-me se eu estava errado em pensar que já fui batizado pelo Espírito no corpo de Cristo no dia da minha conversão. Não precisava de outro batismo, mas quanto mais estudava as Escrituras, mais ficava convicto de que estava certo. Acompanhe comigo o que Deus fez na semana da Paixão de Cristo e 50 dias depois, em Pentecostes,
para ver que nós não precisamos procurar o que Deus já deu a cada crente. Calvário e Pentecostes. Quando Jesus morreu na cruz, levou sobre si nossos pecados. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, para acabar com o pecado. Romanos 8, versículo 3. Isaías profetizou: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, versículo 6. Paulo disse: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, versículo 21. Isto fez com que no Santo Jesus estivesse o pecado de todo o mundo. Jesus disse com muita clareza que sua morte na cruz não seria o fim do seu ministério. Na noite antes da sua morte, ele disse repetidamente aos discípulos que enviaria o Espírito Santo. Naquela noite, Jesus disse aos seus discípulos: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. João 16, versículo 7. Antes de poder enviar o Espírito, que é o Confortador, Jesus teve de ir, primeiro para a morte na cruz, depois para a ressurreição, por último para a direita do Pai. Só então pôde mandar o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Depois da sua morte e ressurreição, ele lhes ordenou que ficassem em Jerusalém, esperando o dom do Espírito. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, versículo 49. Antes de subir aos céus, ele lhes disse que ficassem em Jerusalém até que fossem batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1, versículo 5. Por esta razão é que João Batista tinha proclamado a missão dupla de Cristo. Proclamou primeiro o ministério de Cristo como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Depois predisse que o ministério de Cristo no Calvário seria seguida do seu ministério batizando com o Espírito Santo. João 1, versículo 33. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, este batismo com o Espírito, que indicaria a nova época, ainda estava por vir. Ocorreu 50 dias depois da ressurreição. 10 dias depois da ascensão veio Pentecostes. A promessa foi cumprida. O Espírito Santo veio sobre 120 discípulos. Pouco depois, falando a uma multidão bem maior, Pedro referiu-se ao dom do Espírito Santo. Ele insistiu com seus ouvintes: arrependei-vos, e cada um seja batizado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. John Stott destaca que não parece que os 3.000 experimentaram o mesmo fenômeno milagroso. O vento impetuoso, as línguas de fogo, o falar em línguas estranhas. Nada é dito sobre estas coisas, mas pela promessa de Deus feita através de Pedro, eles devem ter herdado a mesma promessa e recebido o mesmo dom. Versículos 33 e 39. Mesmo assim, havia diferença. Os 120 já estavam regenerados, recebendo o Espírito Santo depois de esperarem em Deus por 10 dias. Os 3.000 incrédulos receberam o perdão dos seus pecados e o dom do Espírito ao mesmo tempo. E isto aconteceu no mesmo instante em que se arrependeram e creram sem necessidade de esperar. É de grande importância esta distinção entre os dois grupos de 120 e 3.000 pessoas, porque a regra para hoje, com certeza, deve ser o segundo grupo, de 3.000 pessoas, e não o primeiro, como muitos pensam. O fato de a experiência dos 120 se dar em duas etapas distintas deve-se simplesmente às circunstâncias históricas. Eles não poderiam ter recebido o dom de Pentecostes antes de Pentecostes.
mas estas circunstâncias históricas deixaram de existir há muito. Nós vivemos depois de Pentecostes, como estes 3.000. Assim como eles, nós recebemos o perdão dos pecados e o dom ou batismo do Espírito ao mesmo tempo. Daquele dia em diante, o Espírito Santo esteve habitando no coração de todos os verdadeiros crentes, a começar com os 120 discípulos que o receberam no dia de Pentecostes. Quando eles receberam o Espírito Santo, ele os uniu em um corpo com sua presença, o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. É por isto que eu, quando ouço termos como ecumenismo ou movimento ecumênico, digo comigo mesmo: se nós nascemos de novo, o ecumenismo já existe. Estamos todos unidos pelo Espírito Santo, que mora em nossos corações, sejamos presbiterianos, metodistas, batistas, pentecostais, luteranos ou anglicanos. É verdade que houve diversas outras ocasiões mencionadas pelo livro de Atos, semelhantes a Pentecostes, o assim chamado Pentecostes samaritano, Atos 8, versículos 14 ao 17, e a conversão de Cornélio, Atos 10, versículo 44 a 48. No entanto, os dois acontecimentos marcaram o início de um novo estágio na expansão da Igreja. Os samaritanos eram uma raça mista, desprezada por muitos como indigna do amor de Deus. O batismo deles com o Espírito foi um sinal claro de que também eles podiam ser do povo de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Cornélio era gentil e sua conversão foi outro passo de destaque na divulgação do Evangelho. O batismo do Espírito que ele e seus familiares receberam mostram que o amor de Deus era também para os gentios. Tendo em vista tudo isso, nenhum cristão precisa esforçar-se, esperar ou orar até receber o Espírito. Ele já o recebeu, não com trabalho e lutas, sofrimento e oração, mas como presente da graça, imerecido e não conquistado. W. Graham Scrooge certa vez falou com Kerouac algo assim: no dia de Pentecostes foi formado o corpo de Cristo, pelo batismo do Espírito, e desde então cada crente individual, cada pessoa que aceita a Cristo pela fé simples, no mesmo momento e por este mesmo ato, se torna participante da bênção do batismo. Por isto, esta bênção não precisa ser procurada para ser recebida depois da hora da conversão. Explicação de 3 possíveis exceções. Eu dei agora a impressão que todos os crentes têm o Espírito Santo, que na hora da conversão e regeneração vem morar neles. No entanto, alguns têm insistido que o livro de Atos nos dá diversos exemplos de pessoas que não receberam o Espírito Santo quando creram pela primeira vez. Em vez disto, dizem, estes incidentes indicam que o batismo com o Espírito ocorre depois de sermos incorporados no corpo de Cristo. 3 passagens nos interessam principalmente quanto a este assunto. Eu, pessoalmente, quando crente jovem, achei difícil entender estas passagens. Até certo ponto, ainda acho. E sei que muitas pessoas têm esta mesma impressão. Não quero afirmar ter todas as respostas para as perguntas levantadas por estas passagens, mas meu estudo do assunto me fez observar certos fatos que podem ser de boa ajuda. A primeira passagem achamos em Atos 8, onde é relatada a viagem de Filipe a Samaria. Ele pregou a Cristo e fez diversos milagres. Os samaritanos foram emocionalmente estimulados. Muitos fizeram profissão de fé e foram batizados. Os apóstolos em Jerusalém estavam tão preocupados com o que estava acontecendo em Samaria que enviaram para lá 2 de seus líderes, Pedro e João, para investigar. Eles se depararam com uma grande agitação, com muitas pessoas prontas para receberem o Espírito. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo.
Atos 8, versículo 17. Comparando versículo com versículo, logo descobriremos um aspecto extraordinário desta passagem. Quando Filipe foi pregar em Samaria, era a primeira vez que o evangelho era pregado fora de Jerusalém. Evidentemente, porque judeus e samaritanos sempre tinham sido ferrenhos inimigos. Isto nos fornece a chave do mistério porque o Espírito foi retido até que chegassem Pedro e João, para que eles virem pessoalmente que Deus recebia até samaritanos odiados que crescem em Cristo. Depois disto, não poderiam mais duvidar. Observe também o que aconteceu quando o Espírito do Senhor subitamente tomou Filipe e o transportou até a estrada de Gaza, onde ele falou de Cristo ao eunuco etíope. Quando o etíope creu e recebeu a Cristo, ele foi batizado com água, mas Filipe não fez nenhuma menção de impor-lhe as mãos e orar para que ele recebesse o Espírito Santo. E nada foi dito sobre um segundo batismo, de forma que a situação de Samaria, relatada em Atos 8, foi única e não combina com outras passagens da Escritura. Comparando versículo com versículo, outra passagem que traz para alguns certa dificuldade é a que trata da conversão de Saulo na estrada de Damasco, como está registrada em Atos 9. Algumas pessoas dizem que quando ele foi enchido com o Espírito Santo na presença de Ananias, mais tarde, no versículo 17, ele experimentou um segundo batismo do Espírito. Novamente temos uma situação única em que Deus escolheu este perseguidor dos cristãos para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Verso 15. Quando Saulo chamou Jesus de Senhor, ele usou um termo que pode significar meu próprio Senhor, demonstrando que se convertera, ou simplesmente Senhor, um título de respeito e não uma profissão de fé. Sabemos que mais tarde Ananias chamou Paulo de irmão. Versículo 17. Mas muitos judeus daquele tempo chamavam-se de irmãos. Ele pode ter chamado Saulo de irmão no sentido mais amplo, como em muitas regiões do nosso país. As pessoas chamam umas às outras de irmão. Em outras palavras, quando ocorreu a regeneração de Saulo na estrada de Damasco, ou durante aqueles 3 dias em que Ananias falou com ele. Pode ter sido durante toda a cegueira de Saulo? Eu tenho certeza que muitas vezes o novo nascimento é como o nascimento físico, a concepção, 9 meses de gestação e depois o nascimento. Às vezes o Espírito Santo leva semanas para convencer uma pessoa. Eu vi pessoas virem mais de uma vez à frente em nossas cruzadas e só experimentarem a certeza da sua salvação na 3ª ou 4ª vez. Quando estes foram regenerados, só Deus e Espírito Santo sabe, por ter sido quando foram batizados ou confirmados, e eles vieram à frente para terem certeza. Pode ser que alguns venham, ou como eu costumo dizer, para reconfirmar sua confirmação. Atos 9, versículo 17. Diz ainda que Paulo ficou cheio do Espírito Santo. A palavra batismo não aparece no versículo e não é dito que falou em outras línguas quando ficou cheio. A minha opinião é que mesmo se Paulo foi regenerado na estrada de Damasco, quando mais tarde ficou cheio de Espírito, isso não foi um segundo batismo. Possivelmente sua regeneração só ocorreu quando Ananias o visitou, de forma que esta passagem não ensina que Paulo foi 2 vezes batizado com Espírito. O terceiro texto que deu motivos para algumas controvérsias encontramos em Atos 19, versículos 1 ao 7. Paulo passou por Éfeso e encontrou 12 discípulos que não tinham recebido o Espírito Santo. Lendo esta passagem, imediatamente surge a pergunta: estes 12 eram cristãos verdadeiros antes de se encontrarem com Paulo? Pareciam não saber nada sobre o Espírito Santo e sobre Jesus.
Também falavam do batismo de João. Sem dúvida, Paulo não viu no seu primeiro batismo argumento suficiente para chamá-los de crentes. Submeteu-os ao novo batismo, na água, no nome de Cristo. Milhares de pessoas tinham ouvido João ou Jesus durante os primeiros anos. Elas ficaram profundamente impressionadas com o batismo de João, mas provavelmente perderam todo o contato com os ensinos de João e Jesus nos anos intermediários. Assim, novamente, temos uma situação única. Só o fato de o apóstolo ter feito perguntas tão precisas indica que ele duvidava que a conversão deles tenha sido uma experiência genuína. Mesmo assim, temos de analisar Atos 19, versículo 6, mais de perto. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. O Dr. Merriam Tenney os chama de crentes retardatários. O interessante é que todas estas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Não sabemos se estas línguas são do tipo que Paulo aborda em 1 Coríntios 14 ou Lucas em Atos 2. A palavra profetizavam inclui a ideia de testemunho e proclamação. Ao que parece, eles saíram para dizer aos seus amigos de que forma tinham chegado a crer em Cristo. Na minha maneira de pensar, isto não é prova de um segundo batismo com o Espírito, posterior ao batismo com o Espírito na hora da regeneração. Parece-me antes que eles foram regenerados e batizados com o Espírito ao mesmo tempo. Em resumo, eu creio que o dia de Pentecostes deu início à igreja. Tudo o que restava por fazer era integrar com destaque na igreja samaritanos, gentios e crentes retardatários. Isso aconteceu em Atos 8, com os samaritanos, em Atos 10, com os gentios, de acordo com Atos 11, versículo 15, e em Atos 19, com crentes que sobraram do batismo de João. Uma vez ocorrido este batismo, representativo com o Espírito, aplica-se o padrão normal. Batismo com o Espírito cada vez que uma pessoa crê em Cristo, sejam quais forem seus antecedentes. A nossa participação em Pentecostes. Pentecostes inclui em seus efeitos não só os que estiveram presentes naquele momento, mas também os que participaram nos séculos por vir. Talvez possamos usar aqui a redenção como analogia. Cristo morreu uma vez por todos, morreu por membros do seu corpo que ainda não tinham nascido ou sido regenerados. Desta forma, você e eu nos tornamos membros do seu corpo pela regeneração através do derramamento do seu sangue, que aconteceu só uma vez, de modo que você e eu participamos de maneira similar desta nova realidade que é a Igreja. Nós entramos no corpo que foi formado com o batismo com o Espírito do dia de Pentecostes, quando nos foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, versículo 13. E cada crente se torna participante dos benefícios do corpo no momento da regeneração, da mesma forma que usufrui a justificação pelo sangue de Jesus derramado por ele. Assim o Senhor acrescenta à igreja os que vão sendo salvos. Atos 2, versículo 47. Pode parecer estranho dizer que os crentes de hoje participam de um acontecimento de 2000 anos atrás. No entanto, a Bíblia traz muitos exemplos parecidos com a redenção e o batismo com o Espírito Santo. Em Amós 2, versículo 10, Deus disse ao seu povo pecador: Eu vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi pelo deserto. Apesar de o povo do tempo do profeta Amós viver centenas de anos depois do êxodo, fato é que a nação é toda como uma e contínua. O mesmo acontece com a igreja. Uma só regeneração, um só batismo. Já que o batismo com o Espírito ocorre no momento da regeneração, a Bíblia nunca nos diz que devemos procurar por ele.
Estou convencido que muitas coisas que alguns teólogos e pregadores adicionaram ao batismo com o Espírito Santo, na verdade pertencem à plenitude do Espírito. A finalidade do batismo com o Espírito Santo é fazer o novo cristão adentrar no corpo de Cristo. Não há intervalo de tempo entre a regeneração e o batismo com o Espírito. No momento em que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebemos também o Espírito Santo. Ele veio para morar em nossos corações. Paulo diz em Romanos 8:9: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é uma segunda bênção, nem terceira, nem quarta. Haverá e deve haver mais momentos de plenitude, mas não mais batismos. Em nenhuma passagem do Novo Testamento nós recebemos alguma ordem para sermos batizados com o Espírito Santo. Se o batismo com o Espírito fosse uma etapa necessária à nossa vida cristã, com certeza o Novo Testamento estaria cheio dele. O próprio Cristo o teria ordenado. Nós, cristãos, em nenhum lugar recebemos a ordem de procurar o que na verdade já aconteceu. Por isso, quando eu era ainda um jovem seminarista na Flórida e aquele pregador me perguntou se eu já tinha recebido o batismo com o Espírito, eu estava certo ao dizer que eu tinha recebido no momento da minha conversão. A unidade do Espírito. Em 1 Coríntios 12, versículo 13, o apóstolo Paulo escreve: pois em um só Espírito somos todos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo estava falando da necessidade de unidade na desobediente e carnal igreja de Corinto. David Hold diz: observem a ênfase nestas frases. O mesmo Espírito, um só e o mesmo Espírito. O Senhor é o mesmo. O corpo é um só corpo. Há muitos membros, mas um só corpo, para que não haja divisão no corpo. Howard continua mais adiante. Neste contexto de unidade, Paulo diz: pois em um só Espírito somos todos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. John R. W. Stott, em seu livro Batismo e Plenitude do Espírito Santo, conclui neste sentido, de modo que neste versículo, longe de ser um fator divisor, o batismo do Espírito é o grande fator de união. Conclusão deste assunto. Nisto todos os cristãos concordam. Cada verdadeiro crente tem de ser batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. No entanto, deste ponto em diante, as opiniões diferem significativamente. Mesmo assim, nunca devemos nos esquecer de uma área crucial em que concordamos. Para visualizá-la, relembremos-nos primeiro que a salvação é passada, presente e futura. Nós fomos salvos. Justificação. Nós estamos sendo salvos. Santificação. E nós seremos salvos. Glorificação. Começando com o momento da nossa justificação e terminando na hora da nossa glorificação. A nossa peregrinação nós chamamos de santificação. Isto está relacionado com santidade, e a santidade é fruto da atuação do Espírito em nossos corações. Sejam quais forem as nossas diferenças quanto ao segundo batismo do Espírito, línguas e plenitude do Espírito, todos os cristãos concordam que devemos procurar por santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, busquemos ardentemente o tipo de vida que reflete a beleza de Jesus e mostra que nós somos o que santos, no melhor sentido da palavra, devem ser. Como podemos ter esse tipo de vida? Sendo enchidos do Espírito Santo, à medida que ele atua em e através de nós, na proporção em que nós nos submetemos a Deus e à sua vontade. É este assunto
ser cheio do Espírito, e temos de estudar no próximo capítulo.